A notícia de última hora de ontem à noite. Ficamos sabendo que o Irã e os Estados Unidos, os dois lados, assinaram um memorando de entendimento de 14 pontos. E finalmente conseguimos o texto, conseguimos o documento, porque ambos assinaram e, como você sabe, divulgaram esse documento. Então, quando a gente olha para o que aconteceu até agora, eu acho que, analisando esse plano de 14 pontos, muita gente vai dizer que é uma grande derrota para o governo Trump, para os Estados Unidos. Mas, na minha opinião, essa é a realidade do novo mundo em que a gente vive, sabe? Não dá mais para ter escravos, porque tudo isso que está acontecendo nesse memorando de entendimento, e aliás, não é um acordo, não é nenhum tipo de tratado, mostra exatamente isso. É um caminho, é tipo um ponto de partida, sabe? Para que os dois lados possam se aproximar e conversar. Esse é o ponto principal. Mas toda a base, todo o fundamento do que está acontecendo agora é, na minha visão, o mesmo fundamento da escravidão. Quando os escravizados se levantaram e disseram, não somos mais escravos, queremos ter nossos direitos. É isso que está acontecendo, pelo que eu entendo. Mas falando sobre o plano de 14 pontos, o ponto principal, o primeiro ponto, trata de Israel e Líbano. E não só de Israel e Líbano, mas também do Irã e dos Estados Unidos. Diante do que aconteceu, qual é a sua leitura? O que você acha da situação atual entre os dois lados? Eu concordo com você, Nima. Isso é simplesmente um reflexo da realidade. Não houve vitória militar, e é justamente isso que torna essa guerra tão difícil de entender. Por que, afinal, Donald Trump decidiu atacar o Irã junto com os israelenses? Você e eu conversamos até talvez 1 ou 2 semanas antes da guerra, quando tudo começou a ficar claro. Eu dizia, não tem como, ninguém seria tão burro assim. Mas eu estava errado, e eles foram em frente. E o motivo pelo qual eu achava que eles nunca fariam isso é porque está muito claro que o Irã tem uma vantagem escalatória na região. Eles vêm se preparando para esse conflito há 20 anos. Tem várias formas de atingir os interesses americanos por lá. E é bem possível que consigam até expulsar a presença militar dos Estados Unidos da região. Então era tudo desvantagem. Todo o risco era de perda, com benefícios só para Israel. Sabe, Israel seria, se a guerra tivesse sucesso, o principal beneficiado seria Israel, e depois a City de Londres e Wall Street. E os Estados Unidos, na verdade, não ganham nada com isso, além de continuar tendo que patrulhar a região, o que é, claro, uma tarefa pesada. Eu estava errado. Isso durou uns 3 meses. Acho que os Estados Unidos e Israel tentaram de tudo para evitar esse tipo de cessar-fogo e de memorando de entendimento, todo esse acordo, porque, do meu ponto de vista, isso representa uma grande capitulação para os Estados Unidos e para Israel. Vamos lembrar, há 3 meses, o Trump estava falando em rendição incondicional. Ele exigia uma rendição incondicional. Ia nomear o novo líder espiritual e o novo governo do Irã. Eles iam assumir o controle do Estreito de Hormuz. Iam tomar o controle dos recursos de petróleo iranianos. Iam tirar do Irã o seu programa de mísseis balísticos, que é o principal elemento de dissuasão defensiva do país. Agora estão suspendendo o bloqueio naval. Estão admitindo que o Irã volte a expor óleo. Eles estão descongelando 24 bilhões de dólares de dinheiro iraniano e concordaram com um plano de reparações, que não vai ser dinheiro entregue diretamente dos Estados Unidos para o Irã, mas sim um fundo de 300 bilhões de dólares para reparações e reconstrução do país. Isso seria algo que os Estados Unidos normalmente não permitiriam. Eles congelariam esses recursos, aplicariam sanções e não deixariam ninguém investir um centavo no Irã. Agora tiveram que recuar dessa posição. O próprio Trump, no primeiro mandato, impôs sanções de pressão máxima contra o Irã. Então tudo isso foi deixado de lado. E é difícil não ver essa situação
como uma derrota para os Estados Unidos e para Israel, e uma vitória para o Irã. Isso por si só já deixa tudo um pouco suspeito, porque vai saber, talvez eles usem essa trégua de 60 dias para se preparar para o próximo ataque ao Irã. Mas eu acho que os iranianos não são ingênuos. Eles entendem o que está acontecendo e por isso também vão se preparar. O que eu achei interessante é que perguntaram para o Trump como, ou melhor, por que aconteceu essa mudança tão radical de posição. E ele disse que eles estavam há 4 semanas de ficar sem reservas de petróleo. Se isso for verdade, e eu não sei se é, porque foi o Trump que disse, pode ser verdade ou não, isso seria um fator extremamente importante. Mas também teve uma declaração que veio de Israel, divulgada pela Al-Mayadeen. O ex-comandante da Marinha israelense disse o seguinte, vou citar a declaração, lendo aqui da versão em inglês da Al-Mayadeen. Abre aspas. Nós vimos o que até mesmo ataques limitados de mísseis iranianos podem causar. O dano aqui em Israel é enorme, enorme. Uma parte significativa desse dano não é visível para nós, e a gente nem tem conhecimento dele por causa da censura militar. Fecha aspas. Então, o Irã tem sido muito eficaz em atingir bases e alvos militares dos Estados Unidos e de Israel. E eu acho que isso pegou tanto os americanos quanto os israelenses de surpresa, porque esses ataques foram extremamente precisos e extremamente destrutivos. Então, continuar o confronto militar com o Irã estava obviamente prejudicando muito mais os Estados Unidos e os israelenses do que eles conseguiam prejudicar os iranianos. E aí o que fazer? Quanto mais você insiste, mais apanha, mais se enfraquece e pior fica a sua posição nas negociações. Acho que isso faz parte daquela realidade que você mencionou. Eles acabaram descobrindo, da forma mais difícil, o domínio militar do Irã, o poder das forças iranianas e a capacidade deles de escalar o conflito. E nesse ponto, não há muito o que fazer, a menos que se queira recorrer a armas nucleares. Fora isso, só resta jogar a toalha, admitir, tá bom, chega. O Irã nunca foi uma das grandes questões geopolíticas para o establishment dos Estados Unidos. Desde a Revolução, eles quiseram controlar o Irã, usando Israel, usando os países do Golfo. Mas é por isso que eu acho que no caso do uso de armas nucleares, isso seria o extremo, o inimigo final, a causa final. Não vai chegar a esse ponto, porque o principal motivo, vamos lembrar o que aconteceu com a política externa dos Estados Unidos ao longo de muitos anos. Recentemente, a gente ouviu Antony Blinken, ouviu Hillary Clinton. Ela contou que Benjamin Netanyahu pediu a ela várias vezes que os Estados Unidos atacassem o Irã. A gente precisava fazer isso e aquilo. Isso ia ajudar os Estados Unidos na região. Ia dar um tipo de poder enorme para Israel. Esse sempre foi o plano desde o começo. Se você tivesse que citar um único sonho do Benjamin Netanyahu em toda a vida dele, seria atacar o Irã e acabar com o que ele chama de regime iraniano. E ele conseguiu isso com o governo Trump. Então a diferença aqui é que existem 2 fatores, na minha opinião, que são especialmente importantes para o governo Trump. Um deles é a economia, e o outro é o estoque estratégico dos Estados Unidos durante a guerra. Esses 2 fatores eram enormes, e os 2 foram muito prejudicados pela guerra. Não foi uma guerra longa. Você lembra, né? 39 dias de guerra. Então não foi algo enorme. Veja bem, você entra numa guerra sem saber direito quais são os principais objetivos. Vamos falar dos objetivos principais. O que foi mencionado? Não disseram oficialmente, mas pediam que não houvesse enriquecimento de urânio em solo iraniano. Queriam impor, algum tipo de restrição aos mísseis balísticos do Irã e impedir que o país tivesse armas nucleares. Também falaram sobre o apoio do Irã aos chamados grupos aliados, os chamados proxies iranianos na região, porque o Irã realmente os apoia.
Essas eram as pautas, basicamente. Eu, pessoalmente, não ouvi isso diretamente do governo Trump, mas os israelenses foram bem claros sobre quais eram os principais objetivos. Então, o Benjamin Netanyahu queria vender essa ideia. Ele queria convencer o governo Trump de que se eles entrassem e fizessem uma troca de regime, iam alcançar todos aqueles objetivos. E aí está o Donald Trump. Qual seria a solução para ele? Ele já está envolvido. O Estreito de Hormuz está fechado. Não houve troca de regime, nem reforma. O acordo de não enriquecimento? Bom, essa política já acabou. Os mísseis balísticos não fazem parte do plano de 14 pontos. Nenhum daqueles objetivos foi de fato alcançado com essa guerra. Então não existe uma boa opção para Donald Trump. O que mais ele pode fazer? Sim, com certeza. Eu acho, Nima, que o Trump provavelmente já teve o suficiente. Ele quer sair disso. No começo eu fiquei bem cético com essa história de desentendimento entre o Trump e o Netanyahu, mas parece que é real. Dá para ver isso pelas reações de Israel e dos apoiadores de Israel, que estão praticamente em pânico com essa situação. Quer dizer, agora eles tentam se consolar falando em guerra com a Turquia ou com o Egito. É o jeito deles de se confortar. No fim das contas, tudo que sabem fazer é matar e destruir. Então, se não podem ir lá matar e destruir no Irã ou no Líbano, parece que a Turquia vai ter que servir. É uma completa insanidade. Por isso eu achei que, na verdade, acho que esse é um momento muito, muito promissor. E eu achei muito interessante o fato de o Trump ter elogiado o papel da Rússia e da China, porque ele disse que eles eram neutros. Eu não sei se dá para dizer que são neutros. Eles são praticamente aliados do Irã, certo? Forneceram informações de inteligência para os iranianos, forneceram radares, imagens de satélite, acho que até certos tipos de sistemas antiaéreos e antimísseis e por aí vai. Então, não exatamente neutros. Mas ele fez esse elogio, o que me faz pensar que talvez exista algum nível de coordenação entre o lado americano e os russos e chineses. E isso sempre me faz lembrar do que o Sergei Karaganov disse há alguns meses. More than a year ago, he said that we see our role with the Trump administration as helping the United States transition from the global hegemon to a normal global power in the least disruptive way imaginable. And then I always pay attention to how the Russians and the Chinese are reacting to the United States. And they have been very restrained. They haven't criticized Trump too much. But on the other hand, they have made it clear that they support Iran in this conflict. And so me parece que eles devem ter ajudado a convencer Trump a recuar e que provavelmente vão ter um papel importante na criação da próxima nova estrutura de segurança na região. Então eu acho que essa é a próxima etapa, que vai depender de saber se os israelenses, ou melhor, se os interesses sionistas vão conseguir sabotar as negociações de paz, ou se vão tentar de novo assassinar líderes iranianos. Acho que é por isso que o documento não foi assinado em Genebra, mas sim de forma virtual. Tanto Pezeshkian quanto Trump assinaram cópias físicas de verdade, mas Trump estava em Versalhes, o que é curioso, e Pezeshkian estava em Teherã. Assim, ninguém precisou viajar, porque vai saber, né? Se o Pezeshkian tivesse ido a Genebra, quem garante que ele voltaria? Acho que você mencionou o papel da China e da Rússia, que é importante. A gente sabe que o governo do Paquistão tem uma boa relação com a China, com o Irã, com os Estados Unidos, com praticamente todo mundo. Eles estavam circulando, conversando com os chineses, com os iranianos, com os americanos. E a gente teve, você deve lembrar, o ministro das Relações Exteriores do Irã indo à China, indo à Rússia, conversando com eles. Não era exatamente cooperação, sabe? Porque esses países estão mudando toda a lógica, na minha opinião.
E hoje mesmo, a gente soube que o Ministério das Relações Exteriores da China disse que a cooperação com o Irã vai se aprofundar. A China e o Irã são parceiros estratégicos abrangentes e vão continuar avançando nessa parceria. O valor chega a 400 bilhões de dólares. E eles estão aprofundando isso. Então tudo, na minha opinião, está se transformando. E o Donald Trump, como você vê a forma como o governo Trump está percebendo isso ou tentando lidar com essa nova realidade? Porque olhando para o G7 e para a cúpula do G7, qual é a sua percepção hoje? Ele chega na reunião e diz, eu sou o chefe, eu estou aqui, e vai se sentar. Ele diz, eu sou o chefe. Mas quando ri, quando sorri depois disso, ele sabe que essas coisas já não existem mais. Porque o mundo mudou de alguma forma. Sim, Nima, eu ainda fico muito intrigado com o que levou o Trump a querer entrar em guerra com o Irã. Quer dizer, isso foi tão insano que... Acho que essa guerra vai ficar marcada na história dos Estados Unidos. Sim, sim. E de alguma forma, o Trump foi convencido a seguir em frente com isso. Mesmo lembrando que em 2019 houve uma grande pressão para ele entrar em guerra com o Irã, e ele disse não. E aquilo foi um grande escândalo na época. Faz tempo, mas foi um escândalo e tanto. Então ele sabia que não devia ir naquela ocasião. Pois bem, agora ele foi em frente. Alguma coisa aconteceu. Eu não sei, talvez a gente nunca saiba o que aconteceu, mas, pelo menos pelo que ouvimos do próprio Trump e do Marco Rubio, eles entraram em guerra em benefício de Israel. Foram arrastados para isso pelos israelenses. Tá bom, vamos fingir que isso é verdade. Então, se a influência israelense foi o fator determinante dessa guerra, o Trump deve estar muito irritado, porque nesse caso, ele foi enganado. Ele foi traído, mentiram para ele. Sabe, o Benjamin Netanyahu. Eu sempre disse que nunca comprei essa ideia de que Trump e Benjamin Netanyahu são grandes amigos. Sempre achei, desde o primeiro mandato do Trump, que ele não gosta do Netanyahu. Talvez até odeie. Então, o que foi aquilo? Enfim, seja lá o que tenha sido, o Trump disse algo tipo, tá bom, eu participo. E acabou traindo a própria base. Ele afastou muita gente que era apoiadora fiel dele, gente realmente apaixonada, como a Marjorie Taylor Greene, o Tucker Carlson, o próprio Trump. Ah, meu Deus, agora me deu um branco, mas tinha mais gente. Talvez a Tulsi Gabbard. Tinha um grupo inteiro de pessoas em volta dele que pareciam patriotas americanos de verdade, autênticos. E de repente ele se afastou de todos eles, ficando cercado só de sionistas fanáticos. Então, tudo acabou dando muito errado para ele, sabe? Poucos meses antes das eleições de meio de mandato. Então ele deve estar furioso com os israelenses, com o Benjamin Netanyahu, com toda essa cabala sionista em volta dele. Segundo os relatos do Tucker Carlson, ele sabe que essas pessoas também não gostam dele, que o odeiam e que o manipularam. E agora ele pode estar se sentindo realmente vingativo, não só ressentido e cheio de ódio por eles, mas talvez até com sede de vingança. E ao mesmo tempo você vê os chineses, os russos, têm sido contidos, têm sido construtivos, têm sido amistosos. E eu acho que eles podem ter começado bem recentemente. Sabe, se isso não tivesse sido totalmente ofuscado pela guerra com o Irã, bem recentemente no noticiário, eu acho que os russos estão realmente iniciando as obras para construir o túnel sob o Estreito de Bering. Então os russos não estão abrindo mão desse espírito do Alasca. Eles ainda dão prioridade às relações com os Estados Unidos. Então, essa ideia de que eles querem administrar os Estados Unidos, ajudar o país a fazer uma transição para se tornar uma potência normal, tudo isso está acontecendo. E eu acho que em todos esses contatos que têm acontecido de forma intensa nos bastidores, tudo isso acabou chegando ao Trump, e ele está ciente disso.
that all of this has come back to Trump, that he's aware of this. He's like, gosh, that was a mistake to go with the crazies. Ele tá tipo, poxa, foi um erro se juntar com os malucos. Mas as outras pessoas não me fecharam as portas na cara. Então eu acho que isso obrigou o Trump a engolir o orgulho e a se perguntar quem são realmente os amigos dele, quem são os aliados, quem tá do lado construtivo e quem são os malucos. E com sorte, isso fortalece a multipolaridade, a iniciativa do Cinturão e Rota, os BRICS, o que quer que ainda reste disso. Parte dessas forças mais fortes e enfraquece a conspiração sionista imperial. E é essa a situação, Nima. Mas a situação no Reino Unido e a situação na Ucrânia estão muito relacionadas. 2 dias atrás, hoje é dia 18, né? Então, 2 dias atrás, saiu o relatório sobre as gangues de estupro na Inglaterra. E eu acho que isso vai acabar sendo um dos eventos mais marcantes do século XXI, porque pode mudar completamente a ordem no Reino Unido, uma ordem que vem com continuidade desde a Revolução Gloriosa, lá em 1688. Sabe, a bomba explodiu há 2 dias e agora o povo britânico está começando a digerir o que aconteceu. Dá para ver a raiva crescendo e não dá mais para negar. Houve uma tentativa constante de negar, dizendo, se você fala das gangues de aliciamento, é racista, está estigmatizando a população muçulmana, e por aí vai. Mas agora, acabou. Tudo isso acabou. E o problema é muito profundo mesmo. Ele se espalha praticamente por todo o sistema britânico, porque o encobrimento foi conduzido por 2 primeiros-ministros, Gordon Brown e Keir Starmer. A grande mídia não disse nada por 2 dias. A família real também não disse nada por 2 dias. Eu acho que o povo britânico está prestes a explodir de raiva. E o que aconteceu? Um dia antes de o inquérito ser divulgado, os fuzileiros navais reais britânicos abordaram um navio russo no Canal da Mancha, uma provocação. E logo depois disso, veio uma fragata russa, e então uma lancha particular foi lá e mirou na fragata russa, o que felizmente não acabou gerando um incidente. Mas aí hoje de manhã, a Rússia, Moscou, acorda com cenas praticamente apocalípticas depois do maior ataque de drones ucranianos até agora. O horizonte de Moscou está coberto de fumaça preta. E para mim parece que os britânicos estão desesperados para provocar algum tipo de grande guerra, para provocar os russos, porque em casa a situação está à beira de uma revolução ou até de uma guerra civil. O sistema está perdendo completamente a legitimidade. E olha, no Oriente Médio, em 2019, foram os britânicos que lideraram a pressão sobre o Trump para ele entrar em guerra com o Irã. Os britânicos são os principais instigadores da guerra na Ucrânia contra a Rússia. Eles assinaram uma parceria de 100 anos para fornecer tecnologias de drones para os ucranianos. Os russos sabem muito bem que são os britânicos que estão por trás de toda essa guerra de drones contra eles. E a essa altura, os britânicos nem se preocupam mais em esconder isso, porque querem que os russos reajam e comecem uma guerra maior, para desviar a atenção dos problemas internos e canalizar a raiva das pessoas para um inimigo externo. Então, me parece que tudo está se encaixando, e esse processo deve estar claro para o Trump. E ele precisa decidir de que lado está. Porque você está do lado de Israel, está do lado do Império Global. E aí está contra a Rússia, contra a China, contra o Irã, e por aí vai.